nós hoje. Jó 42, quem encontrou, por favor, diga amém. O texto diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosíssimas que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Continue o texto. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei o holocausto por vós. Meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Verso de número 10 é o último que leio, diz o seguinte: e o Senhor mudou ou virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo que antes possuía, e você diz amém. Me empreste seu coração, vamos conversar um pouco de Bíblia. Há 4 anos atrás, o ofício da pregação me fez mudar um pouquinho a didática da minha ministração, e eu passei a não falar mais mensagens expositivas, temáticas ou textuais, mas, como historiador bíblico, tecer perfis biográficos de personagens bíblicos. Isso vai dar para nós uma visão mais profunda, plena e ampla de cada personagem. Para essa noite, o Espírito de Deus destacou no meu coração essa história que, na minha concepção, é uma das mais lindas da Bíblia Sagrada. Para entendermos essa história, eu te convido hoje a nós deixar um pouco de lado o capítulo de número 1, quando se trata daquela briga entre Deus e o diabo. Na verdade, Deus está olhando para Satanás e se gabando da fidelidade de Jó, e ambos fazem uma espécie de acordo que Jó não tinha nada a ver e nem sabia do que estava acontecendo. Então não quero falar sobre o capítulo 1, eu quero falar um pouquinho sobre a humanidade, sobre o homem Jó, sobre a pessoa Jó. E a Bíblia Sagrada, quando fala um pouco de Jó, vai catalogar para nós algumas qualificações de Jó. Diz que Jó era um homem muito rico, mas a riqueza de Jó não se dava só no dinheiro e naquilo que ele possuía. Eu queria destacar a riqueza de Jó em alguns aspectos, em rápidas palavras. Em primeiro lugar, Jó tinha uma sabedoria sobre-humana. Quando você vai ler o livro de Jó, que é um livro que são 5 filósofos conversando, por isso, às vezes é de difícil compreensão para nós vamos entender que Jó tinha uma sabedoria tão poderosa que quando ele abria a boca para falar, desde os mais jovens até os mais velhos colocavam a mão na frente dos seus lábios a fim de que degustasse cada palavra que saísse da boca de Jó. Em segundo lugar, Jó tem uma família muito bem estruturada. Ele tem uma esposa, era muito bem casado, e a Bíblia vai dizer que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso aqui é falar um pouquinho sobre tradição judaica. Um homem naquela época que possuísse um filho varão, o filho varão era a extensão do homem, a sombra do homem. A história dele seria contada na vida do filho, e Jó não tinha 1, ele tinha 7. Para um judeu, ter 7 filhos era ter uma família perfeita, porque o número 7 corresponde ao número perfeito para as coisas criadas, tendo em vista que Deus criou céu, terra, mar e tudo quanto neles há em 6 dias, e no 7º ele descansou para apreciar a beleza da sua criação. Logo os judeus vão acreditar que o número 7 é o número perfeito para as coisas criadas. O homem que tinha uma família, cuja casa tinha 7 filhos, a sociedade judaica diria para ele que a família dele é uma família perfeita. Em segundo lugar, ele tem 3 filhas. Se ter um filho era ter uma honra e ter de fato a continuação do teu legado, que era ter filha. Ter filha para um judeu era ter amor, carinho, alegria, falando sobre a sensibilidade feminina. Então, quando um homem judeu, um homem do Oriente tivesse uma filha, ele era considerado um homem amado. Ele não tinha uma, ele tinha 3 filhas. Se o menino é honra e a menina é a alegria, é o amor, ele tem dentro de casa uma família perfeita, cuja esposa é extremamente balizada no conceito de um casamento simples, e ele tem 7 filhos falando de honra, 3 filhas falando de amor. Ele é um homem honrado e amado. Não só isso, ele tem algumas propriedades, e aqui eu me atenho e não quero me prolongar muito nisso.
A Bíblia vai dizer que ele tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha 1.000 jumentas, tinha 500 juntas de bois, e aqui trata-se das propriedades de Jó. Falando sobre isso, ele tinha um clã de aproximadamente 2.000 servos, que serviam a ele diariamente, cuidando dos seus bens, dos seus filhos, das suas fazendas e dele propriamente dito. Ter um servo na época antiga já era ser um homem cujo apogeu era altíssimo. Jó não tinha um, ele tinha aproximadamente 2.000 servos que cuidavam da sua casa. Ele era um homem com apogeu altíssimo, um homem honrado, amado, com apogeu, um homem com prestígio social. Olhando para a vida de Jó, ele tem tudo para dar certo e ele tem nada para dar errado. Mas como a vida às vezes é um pouco engraçada e prega algumas peças em nós, me permita tomar seu coração agora e te fazer entender a história dessa maneira. Era uma terça-feira, quem sabe, Jó estava sentado na sua cadeira de balanço, depois de tomar banho com leite de cabra, tendo em vista que na época que não tinha Mary Kay nem Jequiti, as mulheres usavam leite de cabra para esticar a pele, e os homens, os nobres, também tomavam banho. Penso eu que ele tinha acabado de tomar banho no leite de cabra, olhando para as suas riquezas e fazendas, apreciando tudo que tinha. De repente, algo inusitado acontece. Está vindo um servo aqui na direção dele, preste atenção em mim. Esse servo está vindo da frente, ele está vindo com a roupa cortada, quem sabe um pouco ensanguentado, e quando ele vai se aproximando de Jó, Jó vai levantar da sua cadeira, ele grita: não precisa levantar não, seu Jó, eu só vim trazer-te as boas diárias. Eu estava tomando conta das tuas jumentas e dos teus bois no campo. De repente os caldeus se uniram em bando, tomaram teus bois, pegaram as tuas jumentas, mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu sobrei para contar-te as novas. Quando ele está terminando de falar, desse lado de cá está vindo um. A roupa dele, quem sabe, queimada, não está rasgada, ele também não está ensanguentado, mas no corpo dele há queimaduras de 1º, 2º ou 3º grau. A roupa dele chamuscada ainda com um pouco de fumaça, e quando ele vai se aproximando de Jó, e Jó vai levantar, ele diz: não precisa levantar não, seu Jó, eu só vim trazer-te as boas diárias. Eu estava tomando conta das tuas ovelhas no campo, de repente fogo do céu desceu, queimou tuas ovelhas, matou teus servos, e só eu sobrei para contar-te as novas. Quando esse termina de falar, não dá nem um intervalo, está vindo um desse lado. O que vem desse lado está vindo com o olho roxo, o lábio sangrando, quem sabe sem um par de sapato, parte do corpo aparecendo nas suas vergonhas, e quando Jó vai levantar para recebê-lo, ele grita: não precisa levantar não, eu só vim trazer-te as boas diárias. Eu estava tomando conta dos teus camelos, de repente os povos do Oriente se uniram em bandos, tomaram teus camelos, espancaram os teus servos até a morte, e só eu sobrei para contar-te as novas. Quando esse termina de falar, vem um. Esse não vem daqui, nem daqui, nem dali, ele vem de cá. É um servo de casa, tem prestígio, é íntimo. E quando ele se aproxima para esse, sim, Jó levanta. Jó levanta, ele põe a mão, quem sabe, no ombro de Jó e diz: seu Jó, eu vim aqui trazer-te as boas diárias, mas as boas não são tão boas hoje. O senhor sabe muito bem que o teu filho primogênito vai fazer aniversário amanhã. Os outros irmãos dele, tentando fazer para ele uma surpresa, prepararam um churrasco na casa dele, estou contemporaneizando, e de repente, quando o bolo foi entrando para eles cantar parabéns, nós só ouvimos um som de vento de um lado e do outro, dos 4 cantos da casa. Quando olhamos para o lado direito, a parede estava partindo, corremos para a esquerda. Quando olhamos para a esquerda, a parede estava caindo. Não deu tempo de correr para frente, porque a parede da frente caiu também sobre nós, e a parede de trás também caiu. Nem sei como eu escapei, mas a notícia que eu tenho é: 4 ventos sopraram, os 4 cantos da casa dos teus filhos caíram, todos eles morreram, e os teus servos também. Só eu sobrei para contar-te as novas. Nessa hora a história vai dizer que Jó desmaiou. Pudera, senhores, eu estava no Rio Grande do Sul ouvindo a história de um pastor que perdeu um filho de 11 anos. O pastor Rodrigo tinha perdido um filho de 11 anos. Como eu tenho autismo, eu gosto de estudar sensibilidade, comportamento humano. Então me aproximei dele e perguntei para ele, parece até cômico, mas eu perguntei: pastor, diga para mim, o que é que você sentiu quando você perdeu o teu filho? Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos, já havia passado um tempo, mas ainda o luto estava muito presente nele. Ele disse para mim: Evandro, para mim te contar o que eu senti, eu preciso te contar o meu dia. Era um domingo como todos os domingos, mas aquele domingo pareceu que nasceu florido. Quando o domingo amanheceu, eu fui tomado de uma alegria, minha família estava toda em paz, felizes estávamos. Eu resolvi então ir para o sítio da família.
Fomos para o sítio da família, como bom gaúcho que sou, fiz um churrasco meio-dia. Comemos um churrasco no meio-dia e quando o horário foi passando, entramos na piscina, ficamos o dia inteiro felizes, contentes, curtindo aquele momento, degustando cada segundo. De repente, dei uma olhada para o relógio e entendi que já estava próximo do horário do culto. Problema, aquele culto era culto de ceia. Eu olhei então para minha esposa, para os meus filhos, meu filho de 11 anos, minha filha de 2 anos, e eu disse, vamos se arrumar para ir para o culto. Minha esposa pega minha filha, sai da piscina, eu levanto e saio, mas meu filho de 11 anos olhou para mim e os olhos dele brilhavam quando ele disse, pai, faz tanto tempo que a gente não vem no sítio, deixa eu ficar aqui hoje, pai. Ele disse que até tentou lutar, mas quando viu o brilho no rosto do menino, ele não se ateve, olhou para o garoto e disse, tá bom, meu filho, você fica aqui, toma cuidado, eu, tua mãe e tua irmã vamos para o culto, pós-culto voltamos para te buscar. Ele disse, Evandro, foi um culto maravilhoso, enigmático. Sabe aquele culto que Deus preenche todas as lacunas vazias do teu ser? Foi um dos cultos como esse. Eu estava cheio, pleno, alegre. Parece até que Deus estava antevendo o que ia acontecer ali na frente. Quando o culto terminou, entramos no carro, eu, minha esposa e minha filha, e quando estávamos indo para cá, eu entrei na rua de casa e acionei o controle remoto, o portão abriu. Quando o carro entrou, pela luz do farol, eu vi que tinha alguma coisa caída. Não pude entender o que é que estava caído, mas quando me aproximei a alguns 5 metros de distância, eu pude notar que era o corpo do meu filho ainda com a roupa do banho. Eu desci do carro em movimento, fui até meu filho e quando eu abracei, eu fui arremessado a quase 2 metros de distância. Não entendi porque foi arremessado, então levantei. E agora com uma visão mais clara, não há diagnóstico por que eu tinha sido arremessado, eu pude notar que o corpo do meu filho estava gélido ali, mas o pé dele estava entrelaçado num fio desencapado do motor da piscina. Um único choque, e o meu filho estava ali morto. Eu perguntei para ele, pastor, diga para mim, o que é que você sentiu na hora? Ele disse, Evandro, foi como se alguém parasse na minha frente, com as mãos, abrisse a minha caixa torácica, arrancasse o meu coração, espremesse entre os dedos na minha frente. Você sente a dor, mas não consegue morrer. Eu estou falando do relato de um pai que perdeu um filho. Imagine um pai que perdeu 10 filhos. A pancada no coração dele é tão grande que ele cai desmaiado. E quando desmaia, penso que todo mundo pensaria o mesmo. Coitado desse homem. Quando levantar, vai levantar com palavras de murmuração, de dor, de luto, de lágrimas, de lamúria, mas já levanta com 4 frases que eu queria dar para você a oportunidade de glorificar com essas frases. Quando ele levanta do desmaio, ele diz o seguinte: eu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que eu preciso glorificar com clareza? Porque essa fala é uma fala de um filósofo, e a filosofia dele dizia o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe. Quando ele diz nu saí do ventre da minha mãe, ele está falando sobre jumentos, ele está falando sobre camelos, ele está falando sobre bois, ele está falando sobre ovelhas. Ele está dizendo, quando eu nasci eu não tinha boi, quando eu nasci eu não tinha ovelha, quando eu nasci eu não tinha camelo. Mas quando ele diz, o Senhor me deu, ele não está falando de boi, ele está falando da prole reprodutora, dos filhos que saíram das entranhas dele. Eu gosto de Jó, porque quando ele vai levantar a fala, ele diz, não importa se as pedas foram por fora, bois, ou se foram por dentro, filhos, eu permaneço na minha condição dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Primeira palavra profética, não se perda com as suas perdas. Quando ele diz, bendito seja o nome do Senhor, alguém diria, como assim? Mas um filósofo diria, pele por pele, porém, ele ainda tem saúde, perdeu tudo, mas tem saúde, e com saúde ele tem vigor, vitalidade, vai conquistar tudo de novo, vai dar a volta por cima. Pudera. Jó começou a sentir uma coceira, sistema nervoso dele aguçado, de repente a coceira começa a se alastrar, e quanto mais ele coça, mais coça, o corpo de Jó, em poucos minutos, estourou em tumores purulentos. Olhe para mim, ainda não é hora de janta, então posso falar. Alguns dizem que era lepra o que Jó tinha. Se fosse lepra, consideravelmente seria, digamos
digamos que suportável. Lepra na época de Jó existiam 3 tipos, me falta tempo para falar: lepra branca, lepra negra, lepra vermelha. Cada uma ataca num nível do teu corpo. Jó não tinha lepra. Uma junta de médicos norte-americanos, lendo o livro de Jó, pesquisando as lamúrias do patriarca, entendendo o que ele estava sofrendo, chegaram a um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Disseram que a enfermidade que Jó sofria era uma doença raríssima chamada furunculose estafilocócica generalizada. O que é furunculose estafilocócica generalizada? Te explico. É um tipo de enfermidade que ataca os 3 sentidos do corpo. Ataca os nervos, ataca os ossos e ataca a carne. E só para colocar teu pé no chão e a cabeça no lugar, me permita te falar o que Jó, obrigado querido, estava falando acerca disso. Ele diz o seguinte: a minha pele enegrece, endurece e cai. A pele de Jó se tornou um turrão e começou a cair do corpo. Ele continua dizendo: os meus nervos estão entrelaçados, os meus ossos estão sendo dilacerados. O patriarca chega a dizer que o corpo dele tinha vermes que entravam por uma ferida e saía pela outra ferida. Ele diz isso: o meu corpo está coberto de vermes. Da boca dele, segundo ele mesmo falando no capítulo 19, a única coisa que sobrou foram as gengivas. As unhas caíram, e agora que não tem unha, ele precisa pegar um caco de telha para se coçar. Ele está numa lamúria tão grande que o corpo dele ficou tão fétido que ninguém conseguia ficar perto dele, ninguém conseguia estar próximo a ele. A parede da casa de Jó ficou tomada pelo cheiro fétido da sua dor. Os funcionários não conseguiam ficar perto. A mulher dele se aproxima dele e diz: homem, dá o teu último culto a Deus e morre. Eu sei que a tradução diz amaldiçoa o teu Deus e morre, mas na verdade o que ela está dizendo é: dá teu último culto a Deus e morre logo. Por que ela fala isso? Porque no Antigo Testamento não tinha conceito de vida eterna. Quem vem com o conceito de vida eterna é Jesus, no capítulo 3, verso 16 de João, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dito isso, não tinha um conceito de vida eterna. E só para você colocar teu pé no chão, olha o que Davi fala: a minha alma não te louvará na sepultura. Olha o que Salomão fala: o que acontece aos animais acontece aos homens. A ideia do Antigo Testamento é: morreu, acabou, morreu, já era, sofrimento, passou. A mulher está dizendo: dá teu último culto e acaba com teu sofrimento. Aí Jó, numa categoria de adorador, responde para ela o seguinte: quem disse que eu quero morrer? Quando foi para receber o bem eu estava de braços abertos, agora que o mal chegou eu quero morrer? Falas como uma louca. Sabe o que ela faz? Se afasta dele, não porque não ama, porque sabe que ele vai sofrer até a morte. Então ela vira as costas e sai. E quando ela sai, o patriarca só tem uma alternativa. Estou construindo a história, daqui a pouco você vai dar glória a Deus, vai ouvindo. Quando ela sai, ele sai de dentro de casa, encontra um buraco no chão. Que buraco é esse? Conhecido antigamente como monturo. O que era monturo? Um buraco de 3 metros de profundidade, que os homens do Oriente pegavam o lixo, depositavam ali, queimavam o lixo, e ali dentro ficavam as cinzas do lixo. Então ele entra exatamente no lugar onde era depositado o lixo, pega a cinza de carvão do lixo, joga para cima, para que as cinzas caem em cima das feridas e contraiam o cheiro fétido, que era insuportável a todo mundo. Só para nós entender um pouquinho. Sabe quem era a companhia de Jó ali dentro? Urubus, aves de rapina, que olhavam para Jó como alguém que olha para um prato de comida, esperando ele dar o último suspiro de vida para se alimentar da sua carne. E ainda tem gente que diz que está sofrendo como Jó. Sério? Calma. Pastor, eu quero a paciência de Jó, que sofreu sem reclamar. Eu acho que tu não leu o livro. Me permita te lembrar do capítulo de número 3. Porque o capítulo de número 3, Jó começa o livro dizendo: maldito seja o dia que nasceu e minha mãe gritou: dei à luz a um varão. Seja apagado esse dia do calendário. Ele continua dizendo: porque o Senhor permitiu que minha mãe me tirasse do ventre.
Porque o Senhor não permitiu que ela me negasse o leite, eu morreria de fome tranquilamente. Porque o Senhor não permitiu que minha mãe me abortasse no ventre, eu nem nasceria e não sofreria a dor que estou sofrendo. Ele continua dizendo: as flechas do Todo-Poderoso me transpassaram, ele me reputou como um inimigo dele, e pior, ele não deixou um fórum para mim fazer minha queixa. Eu não sei aonde eu me queixo com ele. Quando eu procuro ele no norte, ele se esconde no sul. E quando eu vou para o sul, ele esconde a face de mim. O Todo-Poderoso me vê como um inimigo, me persegue e a mão dele me esmaga, sem que eu reconheça a causa. O capítulo de número 19 é dolorido quando ele diz: ele me arrancou a esperança, ele tirou a minha honra, ele tirou o meu prestígio, meus servos não me respeitam mais, meus irmãos me veem como estranho, os pequeninos zombam de mim, aquela que deitava ao meu lado não suporta o hálito da minha boca, eu estou sozinho, abandonado, não há ninguém. E ele termina a fala dizendo: se o Todo-Poderoso fosse meu igual, ele não me golpearia. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus fosse homem, eu duvido que ele me acertaria. Ele está chamando Deus para o fight. Vem na mão que eu quero ver se tu aguenta. Oh, glória! Enquanto tudo isso está acontecendo, eu encontro um homem sem casa, sem dinheiro, sem família, sem saúde, sozinho, sem dente, sem unhas, o corpo podre. O que sobra para Jó? Alguém diria: ele ainda tem amigos. Os amigos dele vêm de longe. Ele tem 3 amigos e depois vai chegar o 4. E é sobre os 3 amigos que falo e já me assento, rapidinho. Primeiro amigo dele tem o nome de Elifas, é o temanita. Temã era a terra da sabedoria. Quem sabe seja por isso que o profeta Abacuque diz: certamente Deus vem de Temã, que era a terra dos homens sábios. Segundo vem Bildade, o Naamatita. Terceiro vem Zofar. Os 3 vêm de longe. E quando vêm de longe, eles só ouviram falar do que estava acontecendo com o patriarca, mas quando chegaram e viram a dor do que ele estava sentindo, os 3 vão fazer a mesma coisa. Olhe para mim, a uma distância de aproximadamente 40 metros dele, vendo ele naquele lixo, com o corpo podre, os 3 fazem isso. Olha aqui, rasgam a roupa, rastejam no chão, pegam a poeira do chão e jogam para cima. E quando um homem do Oriente pegava a poeira do chão e jogava para cima, ele estava dizendo: eu tenho piedade dele, a dor dele me machucou também, eu estou sofrendo tanto quanto ele. Eles chegam diante de Jó e numa distância de aproximadamente 3 metros, eles não falam absolutamente nada. Eles se assentam e não falam nada pelo período de 7 dias. Por que não falam nada no período de 7 dias? Alguém diria que a dor de Jó foi tão terrível que machucou eles e eles não tinham palavras. Não, senhores, na época antiga no Oriente acreditava-se que nada seria impossível para alguém que fizesse um jejum total pelo período perfeito de 7 dias. O jejum tem que ser pleno, não pode comer, não pode beber, não pode falar, não pode andar, não pode levantar, até necessidade fisiológica tinha que ser feita ali. 7 dias, os 3 ficaram parados olhando para Jó, e Jó, nas suas lamúrias com Deus, dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, eu não sei porque eu estou passando por isso. Os 3 estão sentados ali 7 dias, olhando para Jó pensando: daqui a pouco a história dele muda. Eles não falam, mas pensam. Daqui a pouco Deus vai olhar para ele, daqui a pouco Deus vai curar ele, daqui a pouco a história vai mudar. Sabe o que acontece? 2 dias, Jó continua podre. 3 dias, fedendo. 4 dias, a pele do corpo caindo. 5º dia, vermes caminhando. 6º dia, quando ele vai cuspir, mais um dente cai. Eles estão vendo que Jó está apodrecendo ainda em vida. E quando amanhece o 7º dia, que eles fizeram um jejum total, e Jó continua podre, os amigos resolveram falar: guarde-me o Senhor do que prego daqui para frente. Porque quando os amigos começam a falar, são 3. Cada um discursa num campo. O primeiro vai discursar no campo da religião, o segundo no campo da filosofia, o terceiro no campo da sociologia. Note os discursos. O primeiro que discursa tem o nome de Elifas. Ele é o mais velho, mais entendido, vem de Temã. O primeiro discurso vem dele. Elifas olha para Jó, levanta depois dos 7 dias de joelho e começa o discurso mais religioso que você poderia ter ouvido na época. Ele levanta o dedo e diz: você pecou.
Alguma coisa você fez. A um homem justo, Deus não permitiria isso. Você deve ter negado água para alguém, negou comida a um viajante, você deve ter cobiçado uma virgem, olhado para a mulher do teu próximo, comprado alguma coisa sem paga, alguma coisa você fez. A um homem justo, Deus não permitiria isso. Se você fosse tão certinho, você não estava sofrendo desse jeito. Até porque o discurso da religião é sempre assim, ácido, colérico e terrível. Porque todo religioso pensa que qualquer mal que acontece contigo tem origem no pecado. Então vai uma porta fechar, eles apontam o dedo e diz: está em pecado. Vai uma doença bater na tua porta, eles apontam o dedo e diz: está em pecado. Vai uma porta de emprego não dá certo, está em pecado. Aí eles começam com aqueles discursos bobos e bestas dizendo: nunca me enganou, eu sabia que Deus ia tirar a capa, eu sabia que uma hora a máscara ia cair. Porque a religião sempre pensa que qualquer origem de mal vem do pecado. É que todo religioso deve ter arrancado da Bíblia dele o capítulo 9 do Evangelho de João, quando Jesus chega numa festa em Jerusalém, e lá na festa tem um cego de nascença. Aí os discípulos religiosos dele vão perguntar: Senhor, diz para mim uma coisa, quem pecou para ele nascer assim, ele ou os pais dele? Aí Jesus, para minha vergonha e para quebrar a minha religiosidade, diz: quem pecou não foi ele nem os pais deles, isso aconteceu com ele para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui, porque você está sendo golpeado, e não basta ser golpeado, existem dedos apontados e boca se batendo dizendo: ele está assim por causa disso. Eles tentam encontrar uma causa, eles tentam encontrar um motivo, eles tentam ter um argumento para a tua dor. E deixa eu te falar, vai doer, a acusação vai ser séria, eles vão apontar o dedo, você vai ter que pedir perdão de coisa que você nem fez e nem sonhou fazer. Porque tem hora que esse discurso mexe com a gente começa a dizer: Deus, se eu fiz alguma coisa, me perdoa agora. Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim. E o Espírito de Deus me trouxe aqui no janeiro profético de 2026 para dizer para você: nem tudo tem causa no pecado. Tem coisa que não depende a você, não compete a você, e ainda que você não entenda, tem coisa que você nunca vai entender. É só aceitar aquela frase que a gente não gosta de ouvir: aceita que dói menos. Tem coisa que nunca será revelado para nós aqui. É um processo de dor, é um momento de lamúria que eu nunca terei uma resposta de Deus. Mas não obstante a não ter resposta, não quer dizer que eu não terei uma recompensa. A virada sempre chega, mas chega na hora certa. Primeiro discurso da religião. Segundo discurso, não sei se tu pega, estou abreviando, é o discurso da filosofia. Quem discursa isso? Bildade. Bildade dá uma olhada para Jó, eu até me arrepio de falar isso, e ele diz o seguinte: Jó é um amigo falando para outro amigo, é um amigo falando para outro amigo: Jó, os teus filhos mereciam morrer. Deus matou os teus filhos, e a culpa é tua. Teu pecado foi tão grande que Deus não queria que tu tivesse história. Então, para sepultar a tua história e a tua história nunca ser contada, Ele matou todos os teus filhos. E não tendo filho, quem vai contar a tua história? A morte dos teus filhos é culpa tua. Guarde-me o Senhor de amigos assim. Não basta a minha dor, meu sofrimento, minhas feridas, meus traumas. Meus melhores amigos apontam o dedo para mim e dizem: o culpado de tudo isso é você. Deus arrancou tudo e a culpa é tua. E ele justifica isso dizendo, filosoficamente: para matar uma árvore, arranca seus frutos, tira suas folhas, corte seus galhos, bata no seu tronco, reduza ela a nada, e a história dela nunca mais será contada. Quando ele acaba de falar isso, já levanta a cabeça e diz: quem sabe tu esteja certo. Deus matou meus filhos para minha história não ser contada. Só que tem uma vírgula nessa história. Para matar uma árvore, arranca os frutos, tira as folhas, quebra o galho, corta o tronco. Mas eu acho que ninguém te contou que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque se ela tiver raiz, ao cheiro das águas, ela brotará novamente. Posso liberar a palavra? Eles podem ter arrancado os frutos, eles podem ter tirado as folhas, eles podem ter quebrado o galho, podem ter arrancado o tronco, mas ninguém tocou na tua raiz. Quem está enraizado em Deus sabe que podem me tirar tudo,
mas ninguém me tira dele. Uau! Para mim finalizar, o terceiro vem com o discurso. O discurso do terceiro, sociológico. Esse que eu gosto demais. Porque ele diz assim: tá bom, Jó, tá bom. Ele está dizendo que tu pecou, tu diz que nem sabe por que está passando por isso e que você não pecou. O outro está dizendo que teus filhos morreram e Deus matou eles e a culpa é tua. Tu está dizendo que também não sabe. Então, Jó, deixa eu só te fazer uma pergunta. Cadê tua mulher? Cadê teus irmãos? Cadê teus servos? Teus empregados? Tem alguém contigo? Jó, pelo que eu estou vendo aqui, só tem nós três. E o restante, aves de rapina. Sabe qual é o discurso da sociologia? Dói demais. Quem é que está aqui para legitimar a tua história? Quem está aqui para segurar o teu argumento? Se não tem ninguém contigo, se não tem mais ninguém do teu lado, isso significa que tu está errado mesmo. Porque sociologicamente é assim. Quantas pessoas te seguem? Quantos amigos tu tem? Quem senta na tua mesa? Quem ainda te visita? Ninguém te visita. Estranho, né? Tu não sabe porque está passando por isso, mas não tem ninguém perto de você. Você nunca errou, mas você não tem amigo nenhum. Você não sabe de onde vem tua dor, mas não tem ninguém perto de você. Porque a sociologia diz que um homem vale quantas pessoas estão perto dele. Se você tem muita pessoa do teu lado, você vale muito. Aliás, essa geração da internet é assim. Se você tem muitos seguidores, você é bem visto. Se não tem ninguém que te segue, o teu conteúdo não é bom, tua vida não é boa, e você não tem sucesso nenhum na vida. É que, na verdade, essa geração se esqueceu demais que Jesus também tinha seguidores. Sabe quando? Quando ele estava multiplicando peixe e pão, ele tinha 25 mil seguidores. Mas quando ele chamou, tinha 120. Quando ele enviou, tinha 70. No culto de doutrina, tinha 12. Quando ele abriu o coração, tinha 3. No pé da cruz, tinha 1. Não se iluda com as multidões. Quem está do teu lado? Tem ninguém não? Então teu conteúdo não vale, tua fala não é ouvida, tua voz não merecia ser ouvida, porque não tem ninguém do teu lado. E quando ele diz isso, oh, glória a Deus. Os três olham para Jó e o discurso dele termina dizendo: tá bom, Jó, tá bom. Você não sabe de nada, você não entende nada. Deus é o culpado, nós, o mundo é culpado e você é inocente. Mas posso te fazer um pedido, Jó? Morre logo, porque não vai ter ninguém no teu velório. E pelo que eu estou visto, a nossa paciência está se esgotando. Daqui a pouco nós vamos embora também. Quem é que vai chorar na tua morte, Jó? Jó abre a boca e grita: calem a boca. Vocês são consoladores miseráveis. Me acusam e não me deixam falar. As acusações de vocês não têm fim. Enquanto Jó está falando isso, os três, oh meu Deus, pegam a poeira do chão e jogam para cima. Depois eles pegam a poeira do chão e jogam na cabeça de Jó. Para você não tem sentido, mas para o homem do Oriente é uma movimentação terrível. Quando eles pegam a poeira do chão e jogam para cima, tenho piedade, a dor dele me machuca. Mas quando pega a poeira no chão e joga na cabeça do indivíduo, ele está dizendo: Deus, mata logo, porque eu já estou enterrando. Os três fazem isso. E quando os três fazem isso, oh meu Deus, Jó abre a boca e grita: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por mim se levantará sobre a terra. Quando Jó acaba de falar isso, vai chegar um quarto amigo. Agora sim, prepara para dar glória a Deus. Porque o quarto amigo vem num discurso diferente. Até agora tu te alimentou, então vamos dar glória a Deus de barriga cheia agora. O quarto amigo não vem para discussão no campo da religião, não vem para discussão no campo da sociologia, nem no campo da filosofia. Ele vem para discussão no campo espiritual. Qual o nome dele? Eliú. É o último dos amigos, chegou depois de todo mundo. O discurso de Eliú começa dizendo assim: ok, eu estava ouvindo vocês falar, tentando encontrar palavras de sabedoria pelas clãs brancas de vocês, mas não encontrei sabedoria nenhuma, porque eu acho que vocês não sabem que há um homem, ele pode estar podre, com o corpo quase caindo da sepultura, mas se do lado dele tiver um anjo mensageiro, e ele orar, esse anjo vai levar a mensagem, e o homem dormirá
podre, mas acordará como uma criança recém-nascida. Ninguém entendeu nada. Aí Eliú continua o discurso dizendo assim, olhe para mim, esse discurso é o mais cômico de todos. Ele olha para ele e faz e disse, você diz que ele está em pecado e Deus está julgando ele. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Ele olha para Bildade e diz, você está dizendo que os filhos dele mereciam morrer porque Deus não quer que a história dele te seja contada. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Ele olha para Zofar e diz, Zofar, tu diz para ele que não tem ninguém para legitimar a história dele, porque não tem ninguém do lado dele, ele está sozinho, então ele tem que morrer porque ninguém vai chorar no velório dele. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Ele chega em Jó e diz, Jó, você está dizendo que tudo que eles estão falando tu não entende nada, porque tu não entende nem Deus, porque tu nem sabe que está sofrendo isso, porque tu está inocente de gaiato nessa história. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Vê se não é um discurso maluco. Ele olhou para os quatro e falou, quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha, quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha, quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha, quem sabe você tem razão, quem sabe você não tenha. Ficou todo mundo olhando para ele igual você está me olhando agora. Aí ele termina o discurso dizendo o seguinte, se vocês têm razão ou não têm, eu não sei, eu só sei de uma coisa, Deus sempre tem uma razão. Ele termina o discurso dizendo o seguinte, diga para mim uma coisa, vocês sabem como a planta nasce na relva da terra? Não. Sabe como a geada cai do céu? Também não. Sabe o tempo das cabras montesas? Não. Sabe como uma criança se forma no útero da mãe? Também não. Sabe onde mora a lua e onde se escondem as estrelas? Também não. Aí ele termina dizendo, então calem a boca. Se o argumento de vocês não é bom, guarda a tua opinião dentro da tua boca. Se a tua opinião não for pedida, guarde no seio da tua boca. O que ele está dizendo para os três é, já que vocês falaram, gritaram, argumentaram, resolveram alguma coisa? Não. Ele ainda está podre, mudou de vida? Não. Ainda continua ruim? Então guarda a tua opinião porque não foi pedida. Guarde a sua sugestão porque não foi sugerida. Eu queria que você me alcançasse. É Deus na boca de Eliú dizendo, já deu o teu piti? Já gritou? Já murmurou? Já deu o teu show? Que show da Xuxa é esse? Agora cala a boca. Por quê? Porque a boca de Deus só abre quando a boca do homem fecha. Está na hora de você fechar a boca. Você gritou, argumentou, deu soco no ar, deu piti, bateu o pé no chão, disse que ia desistir. Acabou o show? Então cala a boca. Por quê? Porque quando tu cala a boca, chega a hora de Deus falar. Alguém não vai gostar, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, não é tempo de vitória, é tempo de calar a boca. Olha para quem está do teu lado, é a primeira vez que eu te incomodo. Diga para ele, fecha a boca, meu irmão. Está na hora de você guardar a língua dentro da boca, porque chegou o momento dele falar. E quando ele fala, você se cala. Quando ele fala, eu fecho. Quando ele fala, eu me recolho. Quando todos se recolheram, estou sentindo Deus. Vai os três embora. Eliú vai embora. Quem é que fica sozinho? Só Jó. Só Jó e Jó. É ele, sua lamúria. É ele e a sua dor. É ele e seus vermes. E quando Jó está sozinho, Deus resolveu descer. Calamaia. Tome a séria dácia. Como é que Deus desce, pastor? Me permita falar isso de forma poética. Capítulo de número 38 começa assim. Então o Senhor apareceu a Jó no meio de um redemoinho. Eu pergunto e você me responde. Deus não poderia ter feito assim e curado Jó? Poderia. Deus não poderia ter mexido a terra e levantado Jó? Poderia. Deus não poderia ter mandado fogo, água, vento, sei lá, alguma coisa? Poderia, mas por que ele vem no meio de um redemoinho? A gente precisa voltar, isso aqui é muito hermenêutico. Vamos para a primeira menção. Quando ele perdeu o jumenta, como é que ele estava? De pé. Quando ele perdeu o camelo, como é que ele estava? De pé. Quando ele perdeu a ovelha, como é que ele estava? Bem. Quando ele perdeu os filhos, como é que ele ficou? Desmaiado. A única coisa que derrubou Jó foi a perda dos filhos. Aí eu preciso me lembrar do discurso do servo. Ele diz, nós estávamos na casa, de repente, os 4 cantos da casa caíram. Como é que 4 cantos da casa caem numa hora só? Não tem outra alternativa de explicação, senão, se soprar um vento aqui, um vento aqui, um vento aqui e um vento aqui. Não preciso nem usar teologia. Quando 4 ventos se encontram, se chocam, forma um... Uau! Então Deus veio no meio de um redemoinho. Por
Por quê? Porque a tua restauração vai acontecer a partir da tua dor mais profunda. Deus nunca vai usar grandemente quem Ele não feriu profundamente. Primeiro Ele te fere, depois Ele te usa. Enquanto Jó está aqui, Deus vem no meio de um redemoinho. Deus diz a ele: levanta. Calma. Tô podre, fraco, não tenho. Levanta. Ah, mas a dor está grande. Levanta. Mas estou sangrando. Levanta. Tem vermes caminhando. Levanta. Não me chamou? Já que eu cheguei, sentado lambendo ferida não resolve nada. Porque quando eu chego, eu requero de ti posicionamento. Levanta. De macia. Todo mundo já ouviu tua história triste. Todo mundo já sabe da tua dor. Basta parar um segundo com você e tu começa a dizer: minha casa está assim, meu casamento está assim, minha empresa está assim, minhas finanças estão assim, minha saúde está assim. A tua dor todo mundo sabe. Tua história triste todo mundo já ouviu. Mas hoje Deus desceu aqui. E Ele desceu aqui para dizer para você: levanta. Pastor, está doendo. Levanta. Eu estou sofrendo. Levanta. Lambendo ferida, contando história triste. Tua vida não muda. Te posiciona. Levanta, porque Ele desceu. Quando já ouviu isso, Ele levanta. E quando Ele levanta, com dores, quem sabe com o corpo meio encurvado, a mão um pouco atrofiada, trêmulo, Deus dá uma olhada para ele e diz: aguenta não, né, filho? Lembra que ele disse que se Deus descesse na mão, não aguenta não, né, filho? Mas já que tu não aguenta na mão, vamos para uma batalha de intelecto, porque tu acha que é inteligente. Então vamos lá, Jó. Eu pergunto e tu responde. Se tu encontrar resposta para minha pergunta, eu paro. Pode ser? Jó disse ok. Deus deu uma olhada para Jó e perguntou. Primeira pergunta: onde tu estavas quando eu lançava os alicerces da terra? Me disse, tu tem inteligência. Fala para mim, Jó, qual foi a fita métrica que eu usei para criar a terra? Diz para mim qual é a coluna de sustentação que sustenta a terra sobre o nada. Fala para mim qual foi a balança de precisão que eu usei para sustentar os montes. Diga para mim, Jó, qual foi a piscina hidrográfica que eu usei para firmar os mares e dar luz aos rios. Fala para mim, Jó, aonde é o final da escuridão e aonde que começa a luz. Diga para mim qual é o CEP da chuva. Fala para mim aonde se escondem os relâmpagos. Me responda quem é o pai da trovoada. Fala para mim quantas estrelas tem no cosmos e como se compete a ursa maior. Fala para mim quem fortaleceu o osso do jumento, quem mexeu na crina do cavalo, quem aplainou o voo da águia, quem deu o caminho para a serpente, quem deu a força para a formiga, a leveza para a lebre. 56 perguntas. Jó não tem resposta para nenhuma. E quando Jó não tem resposta, Deus grita: já que tu não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou aquele que chama os raios pelo nome. Eles se apresentam a mim dizendo: eis-me aqui. Eu sou aquele que ao som da minha voz as águas foram criadas, mas ao sopro da minha boca elas congelam. É eu que dou nome às estrelas, é eu que construo tudo. O que Deus está dizendo em tese é: Jó, eu estou no controle de tudo. Eu mando, desmando, comando, eu faço Eu não sei para quem, mas pega essa palavra. Você está escabelado, mas Deus está no controle de tudo. Você quer abandonar o barco, mas Deus está no controle. Pega a mão de alguém do teu lado. Estou caminhando para encerrar. Diga para ele: Deus está no controle de tudo. Oh glória. Não, ele não ouviu. Diga: Deus está no controle de tudo. Parece que está tudo perdido, mas vai a profecia. Prega Deus na minha boca. Teus filhos não vão morrer na droga. Teu casamento não vai terminar. Tua empresa não vai falir, porque para você não tem jeito, mas Deus está no controle de tudo.
controle de Deus me fere, mas não me machuca. O controle de Deus me fere, mas não me machuca. Alguém precisa ouvir isso. Se dependesse de você, tu não estava aqui, mas tu é tão servo dele que o pau está quebrando lá fora e tu está aqui sentado e ele está dizendo: eu ainda estou. Levanta a cabeça, levanta os olhos para cima e diz: bem sei que tudo sabes, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é aquele que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não compreendia. Escuta-me, o Senhor falou, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está dizendo: por isso eu me recolho na minha insignificância, lembrando de quem eu sou e quem o Senhor é. Quando já termina de falar isso, só o teclado comigo agora. Deus diz: agora que Jó entendeu, eu preciso conversar com uma galera. Quem, sério, que tu pensou que Deus ia deixar falar o que falaram de você, fazer o que fizeram com você e ficar de braço cruzado? Tu não conhece esse Deus que te ama e que te justifica. Eu preciso falar com uma galera agora. Enquanto tu tá aqui, deixa comigo. Ele vai lá. Ele faz. Eis-me aqui, Senhor. Quem mandou tu dizer o que falou de Jó? Quando Elifaz foi falar, Deus gritou: tô encariocando minha frase. Tu tá maluco. E tratou Jó de acordo com a tua maluquice. Agora, para mim não te matar, pega 7 novilhos, 7 bezerros, leva até Jó, sacrifica em holocausto diante dele. Ele vai orar, eu vou ouvir. Para, eu vou de novo. Ele vai orar, e ele nem tinha aberto a boca, e Deus já estava decretando: eu vou ouvir. E não vou tratar vocês conforme a loucura de vocês. Faço 2 aplicações, finalizo minha fala. Primeira aplicação: eu pergunto e tu me responde. Você pediria oração para quem tu contou para todo mundo que estava em pecado? Você pediria oração para quem tu disse: isso aí, todo mal que acontece, a culpa é dele? Você pediria oração para quem tu disse: morre logo porque nem no teu velório eu venho? Vai lá. Não vai de mão vazia. Leva 7 novilhos e 7 bezerros. Por quê? Rapidinho, para colocar nosso pé no chão e tu dar um pulo dessa cadeira agora. Quando Deus instituiu o tabernáculo, que é uma tenda, ele disse: essa tenda será usada como intermediário da minha comunhão com o povo. Como vai acontecer? Olhe para mim. Evandro pecou. Quando Evandro pecou, Evandro tem que trazer um animal até dentro do santuário. Um homem vai pegar esse animal, levar dentro do santo dos santos. Em cima do propiciatório ele põe o sangue. Quando o sangue propiciou, ele põe um animal cortado. Enquanto o animal está cortado, o homem faz isso. Olhe para mim. Põe a mão no sangue do animal e diz: Senhor, os pecados do Evandro pecador, transfere para esse animal, porque esse animal inocente está morrendo, para Evandro continuar vivo. Eu pergunto e me responde: qual é o nome desse camarada que faz tudo isso? Sacerdote. Eu acho que tu não pegou. Então pega para dar glória a Deus. Pega 7 novilhos e 7 bezerros, leva até Jó, porque vocês estão muito enganados com eles. Jó perdeu ovelha, Jó perdeu camelo,
Jó perdeu boi, Jó perdeu jumento, Jó perdeu saúde, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu família. Mas tem uma coisa que ninguém arrancou dele. O quê? O sacerdócio. É Deus dizendo: ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais amigo, ele não tem mais carro, não tem mais o dinheiro que tinha, mas tá para nascer tempestade que arranque a unção que eu coloquei na vida. Alguém precisa ouvir isso. Nem tudo tá perdido. Dinheiro não tem, carro não tem, às vezes nem comida tem, mas unção eu ainda tenho, Largar os animais. Aí já faz isso, olhe para mim, diante dos animais. Senhor, olha para os meus amigos, Deus, tem misericórdia deles, Deus, guarda a família deles, Deus, dá saúde para os filhos deles, Deus, guarda o casamento deles, Deus, como eu amo eles, Deus. Uma oração sem hipocrisia, uma oração sincera, porque o fato deles ter me tratado como inimigo não mudou minha essência de lealdade, de continuar sendo amigo. Eu oro para o Senhor abençoar. Enquanto Jó está orando aqui, deixa o gaúcho fechar agora. Deus diz: eu preciso tocar numa outra galera agora. Deus vai lá no coração do rei do norte. E o rei do norte levanta no revertério e diz: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando no meu reino? Alguém grita: aqui tem ovelha igual grama. Então pega 14 mil ovelhas, leva lá no Oriente e dá de presente para o meu amigo Jó. Jó não morreu? Não interessa se está morto ou está vivo, só faz o que eu estou mandando, leva para eles. Enquanto o rei do norte mandou as jumentas, Deus toca no coração do rei do leste. O rei do leste levantou e disse: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando no meu reino? Tem camelo. Então pega 6 mil camelos, leva lá no Oriente e dá de presente para o meu amigo Jó. O rei do oeste gritou: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando aqui? Jumenta. Pega 2 mil jumentas, leva lá no Oriente e dá de presente para Jó. O rei do sul, para fazer churrasco, o que tem sobrando? Falaram: aqui tem boi. Então pega 1000 juntas de bois, leva lá no Oriente, dá de presente para o meu amigo Jó. Enquanto Jó orava, pastor, por que tem que ser assim? Porque quando a notícia ruim veio dali, veio dali, veio dali, veio dali. E quando a restauração chegar, vai vir dali, vai vir dali, vai vir dali, vai vir. Posso liberar a palavra? Pega e adverte. Esta noite Deus me trouxe aqui para dizer: quando eu resolver fazer, eu vou tocar no norte, eu vou tocar no sul, eu toco na Europa, na América, mas aquilo que é teu vai chegar na tua. Tem vitória vindo de todos os lados, tem bênção vindo de todos os lados. Quem pega essa palavra, levanta a mão lá em cima, dá um grito de glória. Fechei aqui. Deus restaurou tudo. Deu para ele 7 filhos, 3 filhas, Késia, Gemima, Quereapuque. Gemima, a primeira mais velha. O nome significa pomba pequena que dá voos altos. Pomba pequena que dá voos altos. É Deus dizendo: Jó, quando a luta vem, te colocou dentro de um buraco.
Mas quando a vitória chegar, se prepare para voos. Segunda, Késia, árvore que exala bom cheiro. Jó, quando a dor chegou, o cheiro da tua tragédia passou por todo mundo. Mas se prepara, o aroma da vitória vai ser bem maior. O cheiro vai exalar. Terceiro, querem a PUC, maquiagem para os olhos ou riquezas escondidas por detrás dos olhos. Por quê? Quando Jó no capítulo 2 tinha tudo, ele olhava e dizia: tudo que um homem pode conquistar, eu tenho. Aí Deus diz: Jó, tu não me conhece, porque tem coisa que está atrás dos teus olhos. E eu posso liberar a palavra? Tudo isso aconteceu para você viver o que eu profetizo agora. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você esse ano. E eu fecho minha participação agora. E deu o Senhor 120 anos a Jó. Por quê, pastor? Porque tem luta que mexe tanto com a gente, que a gente diz assim: quando a vitória chegar, eu vou infartar, eu vou morrer. Ai, eu acho que eu vou estar nas últimas. Aí Deus me trouxe aqui para plantar uma palavra nesse altar. É mentira do diabo que o infarto vai te matar. É mentira do diabo que você não vai poder desfrutar. Enquanto eu prego aqui, o Espírito me manda te falar: eu vou restituir, vou restaurar, te devolver em dobro. E hoje eu toco na tua saúde para você desfrutar de tudo que eu tenho preparado para você. A porta da cura abriu essa noite. Enquanto eu estou pregando, células cancerígenas estão sendo expulsas agora. Deus toca nos teus ossos, Deus toca no teu sangue, Deus toca no teu coração. Ah, poder no sangue de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Quem pega, levanta a mão e agora. Pega a mão de alguém do teu lado e já fica de pé comigo. Dá uma chacoalhada nele e diga: você viverá para ver as promessas de Deus se cumprir. Não, 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 não. Tu não vai morrer enquanto teu filho não se batizar. Tu não vai morrer enquanto não vê teu marido nesse altar. Enquanto não vê a bênção chegar. Se você pega, celebra. Levanta a mão, grita uma... Você entrou aqui debaixo de mau tempo. Deus, o Senhor me esqueceu. Por que eu nasci? Por que eu não morro? Tudo que é de ruim só acontece comigo. E Deus me trouxe aqui para dizer: você foi selecionado para algo grande. Eu vou falar de novo devagar. Você foi selecionado. O processo seletivo foi uma peneira. Deus olhou para você e disse: é ele aguenta, ela aguenta. E essa noite Ele te trouxe aqui, em suma, para dizer só uma coisa: parece que está tudo perdido, né? Eu ainda estou no controle de tudo. O problema disso é que Deus está no controle de tudo, mas tem coisas que você ainda leva como a rédea de um carroceiro. É eu que puxo para cá, é eu que puxo para lá, é eu que comando aqui. Mas essa noite
É noite de você largar a direção, sentar no banco do carona e gritar: Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se há pelo menos uma pessoa, eu não quero orar por você, eu quero orar com você, porque o controle de Deus hoje será total na tua vida. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente, eu preciso orar contigo. Pastor, sozinho eu não aguento, vem aqui porque eu te ajudo. Pastor, eu já não aguento mais, vem cá, mas vem logo, Renan, vem logo. Isso é diomacia. Emiotácia. Todo mundo está tudo bem. Isso. Mas eu conheço o teu coração. Escute isso. Se calaio. Que me alare a taramaieira macia. Ele está no controle. Vem que ele te chama. Às vezes não sorri mais, por dentro está chorando. Por fora tem cicatrizes, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Eu posso ser Escute isso, fecha os olhos. Antes de eu começar a minha obra toda a vida, ao ver a sua mãe, a todos para eu já Pastores, liberam a palavra sobre eles. Pode pôr as mãos agora. Em nome de Jesus, libera. Isso, libera a palavra. Ore, profetize.